Graça e paz, estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional, o caminho para a presença de Deus, né? Rumo à intimidade com o Senhor. Estamos aqui nessa jornada de 40 dias e tem sido uma bênção estar aqui com vocês, tem sido uma bênção obedecer, né? Obedecer aquilo que o Senhor nos chamou. É uma luta, tem sido uma luta também. Tem sido uma bênção, mas tem sido uma luta muito grande estar aqui, porque estou vivendo o que eu estou aprendendo aqui, né? Estou nesse processo também. Então não é algo que está acontecendo de repente, está acontecendo só com vocês que estão ouvindo, né? Meditando nessa palavra, não. Então, é uma palavra muito atual, esse livro, e eu louvo a Deus por isso. E nós estamos no dia 7. Nós estamos na segunda parte, né? Na segunda semana. Nós estamos falando sobre a quem obedecer, quem eu vou obedecer, quem vai, né? E aí, o tema de hoje é dispostos a obedecer a palavra de Deus. Se você está disposto a obedecer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem dado, né, para você fazer, você tem cumprido. O texto base está em Isaías, capítulo 66, versículo 2 e versículo 3. Vamos ler aqui. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. A pessoa que me agrada é humilde de coração, se arrepende e treme diante da minha palavra. Aleluia. Em outra tradução aqui diz assim: Eu fiz os céus e a terra com as minhas próprias mãos. Eles me pertencem. Mas apesar de todo esse poder, o homem que me agrada é o humilde de coração, o arrependido, que treme diante da minha palavra. Mas quem escolhe seu próprio caminho, quem tem prazer nos seus pecados, será maldito. Deus não aceitará suas ofertas. Eu esqueci de ler o 3 aqui, ó. Mas aquele que sacrificar um boi sobre o altar é como quem mata uma pessoa. Se trouxe um cordeiro, é como se estivesse oferecendo um cão. Aquele que traz uma oferta de cereais é como quem apresenta o sangue de um porco no altar de Deus. Aquele que queima incenso é como quem adora um ídolo. Essas pessoas escolheram os seus caminhos e têm prazer nos seus pecados. Meu Deus, né? Meu Deus, meu Deus. O que significa temer a Deus e como podemos responder à sua autoridade? Como será que nós podemos responder à autoridade do Senhor? A Bíblia diz lá, né? A Bíblia diz que alguém que teme a Deus treme diante da sua palavra e da sua presença, que está aqui a gente pode conferir aí, ver Isaías 66, que a gente acabou de ler, né? E Jeremias, que eu vou ler também, Jeremias 5, versículo 22. Jeremias 5, 22. Será que vocês não têm respeito por mim? Pergunta o Senhor. Será que vocês não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia o limite para o mar, um limite eterno para que ele nunca vai ultrapassar.
Mesmo que as ondas se levantem e o mar fique muito bravo, dali não passará. Tá vendo só? Então, a ideia pode ser resumida em uma afirmação: temer a Deus é obedecer-lhe voluntariamente, tá? Mesmo quando parece mais vantajoso fazer concessões ou não obedecer a sua palavra. Ainda que, às vezes, a gente fala assim, não, mas Deus não mandou. Mas se na palavra dele tá que ele mandou, então isso significa que não foi Deus que não mandou. Porque uma coisa eu sei, o nosso Deus, ele nunca vai contra a palavra dele. Nunca, nunca. Se você ouve alguém te falando alguma coisa que está contra a palavra de Deus, pode ter certeza que isso não é verdade, não vem de Deus. Entende? O Senhor nunca, ele é fiel à palavra dele. Então, você pode abrir a palavra, ver a palavra e obedecer a palavra, porque isso é a vontade de Deus. Aquilo que está revelado na palavra é a vontade de Deus. Nosso coração deve estar firmado no fato de que Deus é bom. Uma pessoa que teme a Deus conhece esse fato porque conhece o caráter de Deus. É por isso que ela se aproximará de Deus, mesmo quando outros talvez recuem, apavorados diante dele. Então, mesmo que você recue, né? Sempre quando a gente teme a Deus, a gente busca o quê? Conhecer o Senhor, conhecer a quem eu sirvo. Quem é o meu Deus? Eu preciso o quê? Conhecer os atributos, conhecer o caráter, porque é conhecendo, eu preciso, porque se alguém chegar e falar que Deus é mentiroso, eu vou falar, não, esse não é Deus. Deus mentiu para mim. Não, então esse não é Deus. Deus foi infiel. Deus falou assim que eu posso cobiçar a mulher do próximo. E aí, se eu não souber quem é o meu Deus, vou falar, sério? Você pode? Tem certeza que foi Deus que falou isso para você? Porque não tá casando. Se eu não conhecer, eu vou ficar em dúvida. Mas se eu conhecer a Deus, eu vou falar, não, esse não é Deus. O caráter de Deus não é esse. Ele é obediente. Assim, ele é fiel, né? Obediente não, ele é fiel à palavra dele, aquilo que ele deseja, aquilo que ele designou para nós. Ele tem uma palavra que as pessoas sempre falam, Deus é Deus de legalidade, porque ele cumpre as leis. Existe uma lei, existem as leis. As leis foram criadas não aqui na Terra, foram criadas lá no céu. Existe uma hierarquia, existe muita coisa no mundo espiritual. Então, o Senhor, ele não invade territórios, ele não invade nada disso, porque ele é muito justo, tá? Ele é justiça. As dificuldades de que Israel enfrentou expuseram o que havia no coração do povo. Os filhos de Israel obedeciam à palavra de Deus, enquanto isso significava receber benefícios imediatos, tá? Então, Israel ele enfrentou dificuldade e eles colocaram para fora as dificuldades, porque eles murmuravam, eles falavam, lá no Egito não era melhor, lá no Egito você trouxe a gente aqui para morrer, lá no Egito era assim, lá no Egito era assado. Então, os filhos de Israel só obedeciam enquanto isso significava que eles iam ter algum benefício, algo em troca. Mas no instante em que eles começaram a sofrer ou não se sentiram beneficiados, perderam Deus de vista e reclamaram amargamente. Entende? Enquanto Deus estava abençoando, né? Aquele tal negócio, eu busco Deus até as mãos. A mão do Senhor está sobre mim. Eu estou recebendo as bênçãos. Então tá tudo certo. A partir do momento que Deus para de me abençoar,
A partir do momento que eu começo a ter dificuldades, opa, aí eu começo a reclamar amargamente. É aí que a gente sabe, né? Que Deus que você está servindo? O Deus que faz? Só o Deus que faz? Né? Porque a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Pelo que Ele faz também, porque a gente também agradece, né? Agradece a provisão, agradece a saúde, agradece. Claro, o Senhor faz porque Ele é um Deus que ama abençoar os seus filhos. Mas quando isso só tá no nosso coração, só agradecer pelo que Ele faz por nós, aí tem alguma coisa errada. E quando ele parar de fazer, é igual o filho. Quando o pai tá lidando, o filho não tá nem aí, nem tá só, tá tudo certo. A partir do momento que parou aí ele vem reclamar, poxa pai, o senhor não me deu, né, aquele tênis bacana que eu pedi pro senhor. Ah, mas eu te dei um semana passada, não tem isso? Os meus filhos, graças a Deus, não têm esse problema, porque eles sabem. Eu ensino, né, eles a ser contente com o que eles têm, né? E porque é isso que nós devemos aprender. Mas tem pessoas que têm tanto, que quando recebe algo, não sabe nem valorizar. Eu até falo para eles que a gente aprende a dar valor quando a gente não tem. Infelizmente, né? Durante séculos, Israel havia orado e clamado por libertação de seus opressores egípcios. Deus os ouviu e enviou seu libertador, Moisés. Olha isso. O Senhor disse a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler. Êxodo 3:8. Por isso desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios, para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, o Senhor ouviu o clamor dos egípcios durante séculos, porque foram 400 anos que eles foram escravizados. Então, bem isso. Moisés proclamou a palavra de Deus a Faraó, dizendo várias vezes: deixe meu povo ir. Né? Iria lá aos pés de Faraó. Faraó, o Senhor disse: deixe meu povo ir, prestar o culto lá no deserto, não sei o quê, né? Mas Faraó sempre respondeu, tornando a situação deles ainda mais difícil. Ele sempre disse: não, não vou deixar. E Deus endurecia o coração de Faraó, e Deus amaldiçoava lá o povo, mandando as pragas, e ele sempre relutante. Eles não receberiam mais a palha para fazer um enorme número de tijolos que deveriam produzir. Os israelitas teriam de colher palha à noite e trabalhar de dia. O número total de tijolos não foi diminuído, embora o suprimento de palha tenha sido retirado. A palavra de Deus que prometia a libertação só aumentou o sofrimento deles. Eles reclamaram sob o peso dessa opressão e disseram a Moisés: deixe-nos em paz e pare de pregar para Faraó. Pare de falar com Faraó. Você está tornando a vida pior para nós. Pois é, eles só reclamavam. Pensa num povo que tudo estava ruim. Era isso que estava acontecendo. Por quê? Porque em vez de melhorar, piorou, né? Deu uma piorada. E às vezes é bem assim. A gente tem aquele sim, opa, né? A gente tem aquele sim do Senhor. O Senhor fala para você, ó, pode ir naquele emprego que eu vou te dar. Aí você vai. Aí você começa a trabalhar. E aí, de repente, você perde o emprego.
Mas, poxa, não foi Deus que me deu? Aí você começa a reclamar. Ah, Deus, como que você faz uma coisa dessas? Eu pedi o emprego, o Senhor me deu o emprego e agora o Senhor toma o emprego de mim, né? E aí eles começam nessa murmuração, nessa reclamação. Foi o que o povo de Israel fez. Eles pediram um libertador, por muitos séculos pediram a libertação. Deus envia Moisés, e aí quando ele está lá ainda na negociação, porque vem a coisa ruim, né? Veio a coisa ruim. Eles fizeram o quê? Não, pode ir embora, a gente quer ficar em paz. Não quero mais ir, não. Deixa a gente aqui. E é isso. Aí você pega e fala assim: ai, mas eu não acredito. Eu pedi um emprego, Deus me deu o emprego e aí de repente me tira do emprego. Como isso? Poxa, e às vezes o Senhor tá te livrando de alguma coisa, tá, tá preparando algo melhor para você, te deu aquele emprego durante aquela situação porque foi para você ter uma pequena experiência, foi para você pegar o jeito. O Senhor viu que ia acontecer alguma coisa ali, já te livrou. Você não tem como a gente saber. O mal atentou contra você, porque ali, o que aconteceu também? Moisés estava ali negociando com o mal praticamente, porque Faraó era conduzido por quem? Pelo bem? Não, era pelo mal. Faraó tinha vários deuses, Faraó não aceitava Deus como Deus, e aí Deus queria se mostrar a Faraó, queria falar para Faraó: escuta aqui, eu sou Deus, eu sou o Senhor Deus, eu sou, né? Eu sou o que sou. Ele foi assim que ele se apresentou para Moisés. Então, ele queria falar isso. Por quê? Porque tinha uma cultura totalmente errada, uma forma de religiosidade totalmente errada, né? E Deus queria se apresentar, mas Faraó não queria essa apresentação. Vocês estão entendendo? E aí foi onde Deus falou: não, agora ele vai saber que eu sou Deus. Eu sou Deus. E quando Deus finalmente liberta o povo do Egito, o coração de Faraó foi endurecido novamente. E ele perguntou os israelitas, e ele perseguiu os israelitas lá no deserto, né? Com seus carros e os seus guerreiros. Já pensou nisso? Quando os hebreus se viram naquela situação com os egípcios, perseguindo-os implacavelmente, tendo atrás de si o Mar Vermelho, eles reclamam de novo. Eles nunca confiam, nunca crê que o Senhor iria livrar, que o Senhor iria tomar a frente, nunca. Ó, Êxodo 14:12 diz assim: lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos: deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer neste deserto. Então, era sempre assim. Lá no Egito as coisas eram melhores. Eles tinham um coração de escravos. Eles tinham um coração, a zona de conforto era se manter ali. Que estava bem, estava até que bom para eles. Na essência, eles estavam dizendo: por que deveríamos obedecer a Deus quando isso está apenas tornando nossas vidas mais miseráveis? Estamos em uma condição pior e não melhor. Por que eu deveria agradecer a Deus por ter perdido o emprego? Por que eu deveria agradecer a Deus porque tive que trancar a faculdade? Né? Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente pensa que não é Deus agindo, cuidando da gente. É ruim aos nossos olhos, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que vivem segundo o propósito dele, sabe? Se eu creio na palavra de Deus, se eu sei que ela é verdade, por que eu vou achar que não, isso não é verdade? Ainda que aos meus olhos pareça que é um tempo de deserto, é ruim, eu vou confiar, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Aqui, ó. E aquele e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Se eu amo a Deus, eu estou obedecendo a palavra dele, e de repente eu perco o emprego, de repente eu tenho um problema financeiro, de repente alguém fica doente, eu tenho que pensar que o Senhor vai transformar aquele mal que na minha mente parece mal em bem. Ainda que alguém da minha família morra, para mim é um mal terrível, certo? A chegada da morte é um mal terrível. Só que eu tenho que ver que isso o Senhor vai transformar em bem, porque essa palavra é individual. A morte para aquela pessoa de repente foi uma bênção, porque ela foi para a glória, ou ela viu o Senhor. Se ela teve uma vida com Cristo, se ela não teve, infelizmente, ela vai ter um julgamento e ela vai ter uma condenação, infelizmente. Mas significa que ela não estava segundo o propósito, ela não estava caminhando com Deus, porque se ela for condenada, se ela for condenada a viver uma vida longe de Cristo, significa que ela não ama a Deus, ela não amou a Deus, não é isso? E ela não estava ajustada aos planos de Deus. Mas se eu estou ajustada, é uma pessoa que viveu anos com o Senhor, uma pessoa que deseja, teve aquele encontro com Deus, de repente ficou doente, o Senhor aprove o Senhor levar para a glória, ela foi bênção, porque ela foi para a glória. Cada um vai ser tratado individualmente. Então, todas as coisas, tudo está operando para o nosso bem, se amarmos a Deus. Tudo está operando para o meu bem, porque eu amo a Deus, eu tenho uma vida em obediência, em submissão a Deus, eu vou ser bem-sucedido. E isso que o Senhor fala na palavra. Então eu não posso duvidar, porque se eu duvido, eu estou colocando Deus à prova. Eu estou reclamando igual o povo de Israel. Eu estou falando: para que eu fui confiar no Senhor? Para que eu fui deixar, né, o Egito? Para que eu fui aceitar Jesus? Olha só como que tá a minha vida. Minha vida tá péssima. Tá de mal a pior. É assim que as pessoas falam? Pois é. Então, na essência, eles estavam dizendo isso: eu não devo obedecer a Deus, eu não deveria ter obedecido. Estamos em uma condição pior e não melhor. Eles foram rápidos em comparar seu antigo estilo de vida com sua situação atual. Rapidinho. Eles desejavam conforto acima da obediência à vontade de Deus. Porque a zona de conforto é perigosa. É perigosa. Ai, Deus, como lhes faltava o temor de Deus. Eles não tremiam diante da sua palavra, eles nem sabiam quem era Deus. Essa é a verdade. Muitas vezes nós também não agimos da mesma maneira. Deus foi lá, dividiu o mar, os filhos de Israel atravessaram em terra seca e viram os opressores serem enterrados. Olha só que milagre aconteceu ali. Eles celebraram a bondade de Deus, dançaram, louvaram diante dele. Eles estavam certos de que nunca mais duvidariam da sua bondade.
mas eles não conheciam seus próprios corações. Eram corações o quê? Enganosos. Outro teste surgiu assim, rapidinho, né? Mais uma vez, e a infidelidade deles seria expostas. Apenas 3 dias depois. Lembra que eu falei para vocês que milagre a gente precisa dele todo dia? Porque quando a gente busca as mãos do Senhor, significa que a gente está sempre atrás do milagre. Hoje eu recebi a cura, vai lá, do câncer, né? Ai, glória a Deus, aleluia e tal. Significa que eu não vou mais morrer, que eu não vou mais precisar de saúde, eu não vou mais precisar de nada. Não, significa que eu tô aqui neste mundo. Lázaro foi ressuscitado, mas depois Lázaro morreu, gente, né? A viúva lá, o filho dela, foi ressuscitado, mas depois ele morreu. Olha, então, a gente precisa de milagre todo dia. E esse povo passou 3 dias depois, já estavam aqui murmurando novamente, né, contra Deus, porque eles estavam reclamando das águas amargas. Ah, eu quero água amarga. Ah, essa água tá muito amarga. Eu quero água doce, né? Vamos ver lá, Êxodo 15, de 22 a 25. Depois Moisés conduziu os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ali andaram 3 dias sem achar água. Finalmente chegaram a Mara e acharam água, mas não puderam bebê-la porque era amarga. Por isso aquele lugar chamava-se Mara. Então o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: O que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe mostrou um arbusto. E Moisés o lançou na água e a água se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e uma ordem e os colocou à prova. Aí o Senhor dá lei e ordem lá para eles. Entendeu? Pois é. Eles não poderiam, em vez de falar assim, como que vai ser? O que vai acontecer? Não. Vamos falar com Deus aqui, porque nós vamos crer que o Senhor vai transformar essa água. Ele abriu o mar, há 3 dias atrás ele abriu um mar, gente. Pensa comigo, ele abriu um mar. Você acha que transformar essa água em água boa não é o suficiente? Por que a gente faz isso? Porque a gente faz a mesma coisa. Sabe, igual comida, a gente precisa de comida todo dia, de água, a gente precisa de água todo dia. A gente precisa da provisão. E a palavra de Deus diz que para a gente não andar ansiosos com coisa alguma. Porque é Ele quem dá, Ele cuida dos passarinhos. Ele cuida das flores, das árvores, dos lírios. Ele cuida dos animais que estão aí na natureza. Ele que cuida. E você acha mesmo que Deus vai deixar faltar alguma coisa para você? Você acha mesmo que você pode ficar duvidando do poder de Deus? Não, sabe? Às vezes a gente perde de ganhar, perde a bênção porque murmura. Porque murmura. Esse povo aqui morreu no deserto. Essa geração aqui, reclamona, morreu no deserto. E eu não quero morrer no deserto. Com que frequência fazemos o mesmo? Com que frequência nós somos ingratos? Com que frequência nós nos esquecemos daquilo que o Senhor pode fazer por nós? Com que frequência? Queremos palavras brandas, agradáveis, quando o amargo é o que é necessário para nos purificar das impurezas. Precisamos ficar firmes em nossa obediência a Deus e a sua palavra, mesmo quando ela não parece o caminho natural ou agradável.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que as oliveiras não dê lá as azeitonas, ainda que nada de bom aconteça, nada de bom aconteça, a gente precisa louvar e adorar ao nosso Deus. Todavia, a gente precisa se alegrar no Senhor. Todavia, a gente precisa se entregar ao Senhor. Todavia, a gente precisa obedecer até mesmo de olhos fechados. De olhos fechados. Sabe? Tomar posse daquilo que o Senhor falou. Se Ele disse, Ele cumpre. Ah, Delma, você não sabe. Aqui na minha despensa tá faltando. O Senhor falou que não ia deixar faltar. Quantas vezes eu não abri ali o meu armário e falei, olha, Senhor, tua palavra diz que o Senhor não ia deixar faltar. Tá faltando isso que são necessidades. E o Senhor, no mesmo dia, provê aquilo, sabe? Toca no coração de alguém, traz, ou cai o dinheiro na conta e a gente pode comprar. Quantas vezes o Senhor fez isso na minha casa? E vocês acham mesmo que eu vou ficar duvidando do que Ele pode fazer? Os meus filhos, glória a Deus, não ficam doentes ao ponto de falar de ter que ficar vivendo com eles em médico, como eu sei que tem muita gente que isso acontece com muita gente, muita criança que qualquer coisinha tá resfriado, qualquer coisinha tá no médico, qualquer coisinha. Eu não preciso disso. Glória a Deus, meus filhos têm saúde, eu tenho saúde, meu marido tem saúde. Não para minha vanglória que eu estou falando isso, não. Mas o Senhor disse que ia cuidar. E às vezes a gente fica se lamentando, sabe? Murmurando, reclamando. Ser feliz com aquilo que você tem, sabe? Ai, meu celular quebrou. Vamos falar de coisa de consumo, né? Ai, eu só tenho 2 tênis. Glória a Deus, você tem 2 tênis. Uma coisa que meu pastor falou recentemente foi o seguinte: se você pôde comer 3 vezes na sua casa, se você abriu o seu guarda-roupa, pôde escolher a sua roupa, se você pôde escolher o seu sapato, né? E você pôde estar na igreja naquele momento, significa que você tá melhor do que muita gente. E é verdade. E é verdade, eu tenho certeza disso. Porque esse é o nosso Deus que faz esse tipo de coisa conosco e nos coloca à prova. Porque ele tem que provar mesmo o nosso coração, não para ele, mas para nós mesmos. Porque nós precisamos provar para nós mesmos quem nós somos. Que o Senhor conhece. O Senhor sabia que esse povo aqui precisava de muita coisa. Ô Senhor, vamos lá. Removendo as barreiras. Algumas vezes você já reclamou dizendo: seria melhor para mim se. Ah, seria melhor para mim se. Eu já reclamei. Ah, seria melhor se fulano. Se o fulano, né? Ah, seria melhor se eu tivesse. Ah, seria melhor se. E a gente faz isso. Eu faço isso, ô Senhor. Pense cuidadosamente em cada circunstância desagradável pela qual já passou. Já passei por muitas circunstâncias desagradáveis. O Senhor ama as pessoas que têm um coração humilde, um espírito contrito, humilde, que move o coração de Deus. É esse espírito que move. Ah, agradeça a Deus por cada uma delas. Fique firme em sua obediência. Já passou por circunstâncias desagradáveis? Agradeça a Deus. Porque às vezes foi um livramento, às vezes foi algo que o Senhor quis te ensinar. Esteja com o coração grato. Quanto mais grato for o seu coração, mais o Senhor se agrada.
Fica firme na obediência, nós vamos entrar na terra prometida. Na terra prometida, nós estamos sim passando pelo deserto. E nós estamos naquela coisa assim, eu vou continuar obedecendo? Eu acho que eu vou voltar para trás. Ou não, eu vou continuar firme para frente. Nós estamos nesse impasse, querendo retroceder lá para o Egito, ou nós vamos manter aqui firme, firme? Não, eu vou aqui firme, porque o Senhor está me dizendo para eu me manter firme, então eu vou continuar firme. Oh Deus. Então, pensa aí, reflita nessa palavra e que tudo aqui, lembra que é para a honra, para a glória do nosso Deus, que tudo aqui é para que nós busquemos ao Senhor e para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento, ó Deus, eu escolho ser alguém que treme diante da Tua palavra. Eu escolho ser alguém que te obedece constantemente. Pai, eu não quero duvidar da Tua palavra. Eu não quero duvidar, ó Deus, do que o Senhor pode fazer por mim, porque o Senhor é Deus, Deus que criou esse universo, Deus que fez o mar, a imensidão do mar, nas profundezas dos rios, dos mares, dos oceanos, sabe? Esse é o meu Deus, Deus que cuida dos pássaros todos os dias, eles cantam, eles não estão nem aí se perguntando, o que que nós vamos comer, o que que nós vamos vestir. Não, eles estão vivendo cada dia. E que nós possamos viver cada dia. Eu não quero, Deus, voltar para o Egito. Eu não quero, Deus, olhar para trás. Eu quero seguir em frente, Senhor. Eu quero ir para frente. Ainda que a figueira não floresça, ainda, Deus, que falte alimento na minha mesa, ainda que eu não tenha a roupa do ano, ainda que falte um monte de coisa, ainda que eu adoeça, Senhor, ainda que eu perca qualquer coisa, eu quero me alegrar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu quero, Deus, me alegrar em Ti, porque o Senhor fez tanta coisa por mim. O Senhor me curou, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou da escravidão do pecado. Então, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, analisa os meus atos, Senhor. Analisa os meus atos, porque eu sei, ó Deus, que eu já falei muitas vezes, seria melhor para mim se acontecesse tal coisa. Eu já disse sim. Ainda mais na hora da raiva, a gente fala essas coisas, a gente pensa essas coisas. Então eu quero te pedir perdão, ó Deus, pela minha ingratidão, pela minha dificuldade, Pai, de viver em obediência ao Senhor. Me perdoa, Espírito Santo, me perdoa se eu constrangi, se eu se eu virei as costas, se eu apaguei o teu espírito, meu Deus, me perdoa. Me perdoa se eu não deixei as coisas acontecerem, fluírem dentro de mim. Me perdoa. Eu tenho ansiado por voltar aos dias em que a vida era menos complicada. Eu tenho ansiado isso. Eu tenho agido como os filhos de Israel. Eu tenho, Senhor. Vivo pensando no Egito. Vivo ansiando por voltar a uma falsa memória.
Mas eu não quero viver no Egito. Eu não quero voltar para lá. Eu quero seguir em frente. Eu não quero também morrer no deserto. Eu quero encontrar a minha terra prometida. O Senhor prometeu uma terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu a plenitude do Espírito. O Senhor prometeu que nós iríamos fazer coisas maiores que o Senhor. É isso que o Senhor prometeu. E é para lá que eu vou. Eu não quero viver uma vida de mesmice, eu não quero ficar na zona de conforto. Eu quero te agradecer, a Deus, pelo meu passado, porque se não fosse o meu passado, eu não estaria aqui hoje. Ah, Deus, usa essas lições de vida para me aproximar mais de ti hoje. E ao longo dos dias que estão diante de mim, ensina-me a seguir-te e assim crescer em intimidade contigo. É isso que eu almejo, Pai. E se eu me humilhar, ó Deus, diante do teu altar, e sacrificar aquilo que me custar, ó Deus, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer, ó Deus. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, Jesus. És o Senhor, tu és, ó Pai. Se eu cair, que eu posso cair. Claro, eu sou humana, eu sou falha, eu sou pecadora. Que o Senhor possa me levantar, me carregar e me levar, ó Deus, ao longo do caminho da intimidade, da obediência. Em nome de Jesus, ó Deus, eu faço essa oração e me entrego a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, luz para o meu caminho hoje é para nós lermos Números 13 e 14. E medita. Peço que vocês meditem nessa palavra. Peço que vocês orem ao Senhor. Peço que vocês se entreguem ao Senhor. Faça uma oração sincera. Porque eu sei que nós somos mais ingratos do que gratos. Somos sim. E essa palavra é para mim também. Que você queira seguir em frente neste deserto, porque chegou a vez de você escolher o que você deseja. Chegou a vez de você olhar quem você quer obedecer, quem você quer servir. Que Deus te abençoe. Eu agradeço muito ao Senhor, agradeço muito porque até aqui Ele tem nos fortalecido, até aqui Ele tem nos levado, prosseguido no caminho, em busca da intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus.